colocou no meu coração uma palavra que está no livro de Mateus, no seu capítulo 7. E se você tiver com Bíblia aí no seu celular, com a sua Bíblia nas mãos, abre aí, porque a gente vai ler alguns versículos nessa manhã de hoje. Mateus capítulo 7. Se você está com a sua Bíblia, tem a sua Bíblia aí, abra ela, acesse ela. Hoje nós vamos falar sobre alguns ensinamentos de Jesus. Ultimamente, as igrejas elas têm fugido muito desse tema, porque hoje se prega muita bênção, se prega muitas maravilhas, e Deus ele faz muitas dessas coisas. Só que o povo está se esquecendo de pregar a doutrina de Jesus, o que Jesus nos ensinou, o que Jesus queria para a igreja. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Mateus capítulo 7 já começa assim, ó. Não julgueis para que não sejas julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos tornarão a medir. E por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, ao invés de tirar a trave que está no teu olho? Como dirás ao teu irmão, tira o argueiro que está no teu olho, e eis uma trave no teu? Aí Jesus ele diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A Bíblia vai nos ensinar aqui, nesse ensinamento, é uma palavra até um pouco pesada, mas Jesus ele vem nos ensinando através dessa palavra que nós não devemos julgar, para que nós não sejamos julgados da mesma forma que nós estamos julgando as pessoas. Porque eu aprendi uma coisa, Jesus ele vem nos ensinar que o único que tem poder para julgar é Deus. Só que naquela época julgavam-se muito, e infelizmente algumas igrejas nos dias de hoje continuam fazendo as mesmas coisas que eram feitas pelos escribas, pelos sacerdotes da época, aqueles que só queriam cumprir a lei e se esqueciam do amor de Cristo, ou seja, julgavam as pessoas que pecavam, que erravam, que falhavam. Aí Jesus ele vem falando: olha, por que vocês estão julgando? Não é melhor vocês tirarem primeiro a trave do seu olho, para depois querer julgar o cisco que há no olho do teu irmão? Era Jesus dizendo naquele momento: em primeiro lugar nós devemos olhar para nossas falhas, para nossas dificuldades, para os nossos problemas, para depois a gente querer falar do problema de alguém. E para encerrar esse tema, esse pedaço, eu gosto de dizer que nem quando a gente consegue começar a olhar para o nosso problema, nós devemos olhar para a falha das pessoas ou o problema das pessoas. Se nós não temos como ajudar, é melhor a gente não fazer nada, não falar nada. Porque hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas têm abandonado a igreja, têm abandonado os caminhos do Senhor, pelo julgamento que há dentro da casa do Pai. Ah não, mas você não pode cear porque você pecou, você não pode louvar porque você errou. E todos se esquecem que esse lugar é um lugar onde o Senhor ele nos chamou para nos purificar, para nos encher da presença. E todos nós aqui estamos na condição de pecador, todos nós estamos aqui na condição de falhos. Eu não sei se você se lembra da história lá em João 8, da mulher que ia ser apedrejada. Ela foi apanhada no ato do adultério. E quando foram para apedrejar aquela mulher, Jesus olhou e falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento todos deixaram as pedras cair no chão e foram embora, porque todo mundo se lembrou do seu próprio pecado. Todo mundo se lembrou dos seus próprios erros, das suas próprias falhas. Ou seja, eles se lembraram que eles também não tinham como apedrejar aquela mulher, porque se eles apedrejassem ela, eles também mereciam ser apedrejados. E o que eu quero trazer para você no dia de hoje é que Jesus ele não veio para te condenar, mas ele veio para te perdoar, ele veio para te purificar, para te encher da presença dele, para purificar as suas transgressões, os seus pecados, aquilo que você cometeu no teu passado. A palavra do Senhor diz que ele já não se lembra mais. Eu não sei se você entende o que Jesus está falando nessa manhã, mas ele está dizendo: ei, quem julga é o homem, porque Deus, ele não te julga por aquilo que você comete errado, ele te julga por aquilo que há dentro do seu coração. Tem gente que fala: apóstolo, mas Deus só quer o coração. Com certeza,
A Bíblia fala que onde está o coração é onde está o teu tesouro. E quando a Bíblia fala de coração, não está falando desse músculo que bombeia o sangue. Está falando da sede das emoções, que é onde você guarda os seus sentimentos, que é onde você guarda as suas frustrações, aonde você guarda as suas dores. E o Senhor, Ele quer fazer parte, Ele quer entrar, Ele quer dominar essa área, porque Ele quer tirar a sua dor, Ele quer tirar a sua frustração, Ele quer tirar as suas pedras, e Ele quer te encher da presença dEle, do Espírito dEle, e Ele quer que você seja cheio dEle para pregar a palavra. Só que a Bíblia vai dizer que, muitas das vezes, muitos não permanecem, por causa do julgamento, que é feito dentro da igreja. Às vezes a pessoa vai numa igreja, eu já passei muito por isso, e dependendo da roupa que essa pessoa está vestindo, ela é julgada pela roupa que ela está vestindo. Já chegou uma vez de eu ir numa igreja, eu falo isso já há muito tempo, já aconteceu há muitos anos, de eu ir numa igreja que essa igreja, graças a Deus, já fechou, porque não era igreja. Não deixaram eu entrar na igreja porque eu estava de boné. Falaram que se eu quisesse entrar na igreja, eu deveria tirar o boné. Eu falei, então quer dizer que o boné me impede de eu adorar a Deus? Então quer dizer que uma peça de roupa tão pequena, será que Deus ele é tão pequeno que Ele não consegue passar pelo boné e entrar na minha cabeça? O problema é que nós estamos muito religiosos. Nós achamos que a pessoa só é crente se estiver com a saia até o pé, que a mulher só é crente se estiver com a saia até o pé. Nós achamos que o homem só é crente se ele estiver usando terno e gravata. Só que tem muitos aí com a saia no pé, usando terno e gravata, que estão adulterando, roubando, pecando, se prostituindo. E tem muitos aí de coração aberto, muitas das vezes cheios de tatuagem, de boné, muitas das vezes pregando o evangelho do seu jeito, mas estão cheios de Deus. O problema é que nós queremos julgar, queremos apontar, e o Senhor está dizendo nessa manhã, ei, nós não temos o poder de condenar ninguém. E aí Jesus ele vem dando esse ensinamento, ele já começa, Mateus capítulo 7, com essa pedrada. Por que pedrada? Porque ele já fala, ó, não julgues para que não sejam julgados. Já vamos começar a conversa assim. Você não tem o poder de julgar ninguém, só quem julga é meu Pai que está no céu. E aí, no versículo 7, ele já começa a ensinar a perseverança na oração. E em Mateus 7,7 diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, bati e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Jesus ele estava dizendo naquele momento: se você pedir, eu tenho um bênção para derramar sobre a tua vida. Se você buscar, você vai me encontrar. E se você bater na porta, ela vai se abrir. Mas bata em nome de Jesus. O Senhor está dizendo nessa manhã: você veio ao lugar certo. Você veio buscar a tua bênção. Você veio bater na porta. Você veio pedir. E Ele está dizendo: ei, da mesma forma que você veio para pedir, eu vim para honrar a tua fé e entregar aquilo que você está me pedindo. E por que muitas das vezes nós não recebemos quando Deus ele quer nos abençoar? Porque a gente não pede, a gente não busca, a gente não bate mais na porta, a gente não ora mais, a gente só ora quando está no culto, só ora quando está na igreja. O Senhor está dizendo: ei, pede, pede porque eu quero te abençoar, pede porque eu quero mudar a tua história. Eu falo isso para você sempre, que Deus ele é o mais interessado em te abençoar. Jeremias 29, verso 11 vai dizer: porque eu conheço os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Se Deus ele quer te abençoar conforme o desejo do teu coração, por que você está achando que Deus ele não quer fazer? Ele está dizendo: pede porque você vai receber, bate porque a porta vai se abrir, busca porque você vai encontrar aquilo que você está pedindo para Deus. O Senhor está dizendo nessa manhã de hoje: se derrame na minha presença, porque muito mais eu tenho para fazer na tua vida. Eu não sei se você consegue entender. Aí ele vem dizendo no verso 9: qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu dará bens ao que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui Jesus ele estava deixando bem claro, e ele estava dizendo: se nós como homens, se nós como pessoas, como falhos e pecadores,
Nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Nós sabemos ajudar, sabemos estender a mão. Imagina Deus, que é o nosso Pai que está lá no céu. Eu posso liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa manhã de hoje. Deus, Ele está dizendo nessa manhã: fica tranquilo, porque o teu Pai, Ele tem cuidado de tudo. Fica tranquilo, porque o teu Pai, Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. E Ele está te dizendo: fica tranquilo, porque eu não tenho pedra para te dar, eu não tenho cobra para te dar, mas eu tenho bênção, eu tenho porta aberta, eu tenho coisas grandes, eu tenho prosperidade para fazer sobre a tua vida. Se você crê, dá pelo menos um glória a Deus aí em nome de Jesus, pois o Senhor está dizendo nessa manhã de hoje que o teu Pai, Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Você já reparou que Deus, Ele é tão maravilhoso que toda vez que você pede para Ele abrir uma porta, Ele abre a porta? Que toda vez que você pede para Ele te ajudar, Ele te ajuda? Que toda vez que o problema é que quando as coisas começam a acontecer, a gente para de pedir, a gente para de orar. E o Senhor, Ele estava ensinando ali naquele momento o poder que tem uma oração, o poder que tem você falar e pedir para a pessoa certa, que é o Senhor. Aí Ele vai continuar dando os seus ensinamentos, e no verso 13 Ele vai dizer que só há dois caminhos. E aí Ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos que a encontrem. Olha o que Jesus, Ele vem ensinando. Pode pedir que você vai receber, pode orar que a porta vai se abrir, mas tem um porém: você precisa entrar pela porta estreita. Você precisa entrar pela porta que não dá para levar bagagem do mundo. Sabe por que a porta ela é estreita? Porque muitas das vezes você está vindo carregando uma mochila, um peso, um fardo que não é seu. Está vindo carregando com uma bagagem que você recebeu no passado, que você recebeu do inimigo. Mas quando você se depara com a porta estreita, a bagagem ela tem que ficar para trás. Muitas das vezes pessoas têm que ficar para trás, porque na porta estreita só vai passar você, ela tem o teu tamanho. Jesus está dizendo nessa manhã: ei, está na hora de começar a entrar pela porta estreita. E eu não sei você, mas eu acho que já tem alguns anos que eu não ouço ninguém nem pregar sobre isso, sobre a porta estreita. Porque muitos se esqueceram e acham que servir Jesus pode servir de qualquer maneira. Para ter uma vida com Cristo tem que ser uma vida de qualquer jeito. E o Senhor está dizendo: não, para você poder ter uma vida comigo, você precisa passar pela porta estreita. E ela sim vai te conduzir à vida que eu tenho preparado para você. Nós precisamos entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. O que é o caminho largo, o caminho espaçoso? É aquele caminho que a gente só vem para a igreja, mas a gente leva a vida do jeito que a gente quer. A gente vem para a igreja, mas a gente quer ir para o rolê. A gente vem para a igreja, mas a gente quer ficar com um e com o outro. A gente vem para a igreja, mas a gente quer levar a vida de qualquer maneira. Tá igual o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Irmão, se você deixar a vida te levar, você vai parar num buraco enorme. Porque a Bíblia fala que o caminho largo, o caminho espaçoso, é o que leva para a perdição. E a Bíblia diz: muitos entram por ele. Muitos têm passado por esse caminho. Sabe por que a maioria das igrejas hoje está ficando vazias? Não é porque o pastor não é bom, não é porque o pastor não é de Deus. É porque muitas das vezes se prega algo que as pessoas não querem ouvir. Uma mensagem como essa, quem é que quer ouvir uma mensagem de entrar pela porta estreita? Todo mundo quer ouvir aquela mensagem que Deus ele vai liberar a chave do carro, a chave da casa, e Deus ele pode fazer tudo isso se ele quiser, mas eu entendo que Deus só vai fazer isso quando eu conseguir entrar na porta estreita. O que é a porta estreita? É uma vida com Deus, é uma vida de sinceridade, é uma vida onde você leva tudo regrado, baseado na palavra. Quando você vive uma vida que não fere os princípios bíblicos, aí você está caminhando na porta estreita. Agora, quando você leva uma vida que fere os princípios bíblicos, que ferem a palavra, que não condiz com a palavra, você está entrando pela porta larga. Mas eu profetizo que em nome de Jesus, nós passaremos pela porta estreita, nós permaneceremos na porta estreita, e essa porta estreita é a porta que vai nos levar até o caminho de vida. E aí Jesus ele vai continuar nos seus ensinamentos, e ele vai dizer: pelo fruto se conhece a árvore.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa que produz bons frutos, e assim é a árvore que produz bons frutos. E toda árvore más produz maus frutos. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Olha o que Jesus ele vem falando. A árvore que não dá bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. E aí ele vem dizendo, pelos seus frutos eu os conhecerei. Você já reparou que tem muito pastor, muita pastora, muito homem e mulher de Deus que fala muito, mas você não vê nenhum fruto na vida deles? Quando eu digo fruto, eu digo assim, eles nunca ajudaram ninguém, nunca levantaram ninguém da sarjeta, nunca ajudou ninguém a sair da rua, ninguém a sair das drogas, nunca fez nada por ninguém, mas fala bonito, prega bonito, canta bonito, mas não tem fruto. E o Senhor ele diz, eu não te conheço pela sua fala bonita, eu não te conheço pela sua cantoria bonita, mas eu te conheço pelos frutos que você dá na minha presença. Você quer ver uma coisa? Desses 7 anos já passaram-se muitas pessoas na igreja. Talvez hoje nós temos poucas pessoas na igreja, mas quase todas as pessoas que passaram na igreja, elas têm um testemunho para contar aqui nesse lugar. E isso são os frutos que nós estamos gerando aqui dentro. E aí eu te pergunto, que tipo de fruto que você tem gerado na presença do Senhor? Que tipo de fruto que você tem dado para Deus? Se Jesus ele passasse por você hoje e falasse, me dá um fruto, qual o fruto que você entregaria para Ele? Porque a palavra do Senhor vai dizer, pelos seus frutos eu vou te conhecer. Pelos seus frutos eu vou saber quem você é. E muitas das vezes, Jesus ele tem passado por nós e nós não temos fruto nenhum para entregar para Ele. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a mim e sobre a tua vida que essa história ela vai mudar. Que a partir de hoje nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de salvação. Nós vamos produzir frutos dignos de colheita. A partir de hoje você não vai produzir mais frutos maus, você vai dar bons frutos, porque você é uma árvore boa na presença de Deus. Mas nós precisamos ser uma árvore boa para produzir frutos bons, para produzir coisas boas. Você quer ver algo que me alegra muito? É quando alguém fala para mim, apóstolo, que palavra, glória a Deus por isso. Nossa, eu precisava ouvir esse versículo, eu precisava ouvir essa mensagem. Isso é o que? Fruto que nós estamos dando. Porque às vezes uma semente que você coloca no coração de alguém, ela vai germinar, vai crescer uma árvore, vai gerar um fruto e vai mudar a história de uma pessoa. Só que para isso, muitas das vezes, nós temos que nos posicionar e nos colocar no lugar de verdadeiros adoradores, para que o Senhor ele possa entregar para nós aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Mas para Ele poder fazer algo por nós, precisamos dar bom fruto na presença do Senhor. E eu deixo essa pergunta aqui nessa mensagem: qual é o tipo de fruto que você está dando na presença de Deus? Quando foi a última vez que você tentou convencer alguém de vir ao culto? Porque chamar, irmão, a gente chama. Mas não é chamar, nós temos que tentar convencer essa pessoa de vir à igreja. Porque muitas das vezes você vai chamar, a pessoa vai falar que não vai, que não quer, que não precisa, que está bem. Só que aí você tem que tentar convencer. Eu lembro de uma vez que eu fui evangelizar o pessoal na rua, e eu encontrei um amigo meu na rua e ele estava zoado, muito zoado. Ele usava crack, estava sujo, magro, zoado. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele, comecei a evangelizar ele. E aí ele falou, não, eu estou bem. Aí eu catei um espelho e mostrei para ele aqui. Eu falei, olha aqui. Aí ele se olhou e falei, você está bem? Aí ele não respondeu. Eu falei, você conseguiu enxergar que agora você não está bem. O problema é que você só estava olhando para o lado de fora. Comece a olhar para dentro de si mesmo e veja se você está bem de verdade. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que porque conseguimos fazer algo, porque trabalhamos, porque temos um dinheiro no bolso, nós achamos que estamos bem. Mas estar bem não é ter uma condição financeira. Estar bem é estar de acordo com a palavra de Deus. É estar de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Estar bem é a gente produzir frutos bons na presença do Senhor. Isso é estar bem de verdade. É ter uma vida espiritual alinhada com o plano de Deus para a nossa vida.
Porque muitas das vezes nós estamos alinhados com as coisas da terra, mas nos esquecemos de nos alinhar com as coisas do céu. Nos esquecemos de nos alinhar com as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. E nos esquecemos de viver o propósito de Deus para a nossa vida. E aí por isso que muitas das vezes o Senhor ele passa por nós e nós não temos frutos para oferecer. Nós não temos muitas das vezes nada para oferecer para Deus. Mas o Senhor ele te chama nessa manhã de hoje para que você seja uma árvore boa, produza bons frutos e frutifique na vida de outras pessoas. Porque esse fruto não pode parar na sua mão. Tem que chegar até a vida de outras pessoas. Sabe quando você pega uma melancia ou sei lá, uma goiaba, algo que tenha semente, que tenha caroço, aquilo é um fruto. E o fruto ele tem uns caroços, aquele caroço ali você cospe muitas das vezes, e às vezes ele germina ali onde você cospe, dependendo da terra, se a terra for boa. Ou seja, o fruto ele tem que continuar produzindo. E assim somos eu e você na presença do Senhor. Nós somos um fruto bom. E nós temos que continuar produzindo essa semente na vida de outras pessoas. Nós temos que continuar lançando essa semente na vida de outras pessoas. Temos que continuar falando do amor de Deus, do Evangelho, porque tem muitas pessoas que estão perdidas, cegas, sem saber o que fazer, porque ainda não ouviram eu e você pregar a palavra do Senhor. Você sabia que às vezes tem alguém do seu lado precisando de ouvir uma palavra que vai sair da sua boca? Não é, porque o apóstolo Jonathan está uma bênção, vamos lá na igreja dele, mas às vezes Deus quer usar você. Às vezes Deus quer usar a sua vida. Às vezes Deus quer que você fale lá na sua família, lá no seu trabalho. Às vezes Deus quer te usar. Quer que você dê frutos também. E você acha, não, mas eu vou para a igreja, está tudo certo. Eu vou para a igreja, está tudo bem. Mas aí eu te pergunto, qual foi a transformação que gerou na tua vida? Qual foi a transformação que o Evangelho gerou em você? Qual foi o benefício que a palavra do Senhor fez na tua vida? O que o Evangelho te transformou? Porque o Evangelho, a Bíblia diz que ele tem que ser um Evangelho de transformação. Nós precisamos ser transformados todos os dias pela palavra do Senhor. Se nós ainda estamos na igreja e estamos com as mesmas práticas do passado, o Evangelho ainda não gerou uma transformação em nós. E nós precisamos buscar ainda mais a palavra do Senhor para que o Evangelho nos transforme. E para que nós sejamos um fruto bom na presença do Senhor em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus? Você vai frutificar, você vai dar bons frutos. E esse fruto vai produzir salvação na vida de outras pessoas em nome de Jesus. E aí eu vou continuar e já vou caminhar para o final dessa mensagem. Em Mateus 7, 24, Jesus ele vai falar sobre o homem insensato e o homem prudente. Que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Aqui a gente chega num ponto da mensagem, que é o que você tem que levar para a tua vida. Jesus ele estava falando aqui nesse momento: aquele que escuta essas minhas palavras. Você guardou tudo que foi falado até agora? Que nós falamos que nós não devemos julgar para não ser julgado. Nós falamos sobre perseverar na oração. Nós falamos sobre os frutos que nós devemos produzir na presença do Senhor. E aí depois que ele falou tudo isso, ele falou assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Não é só escutar. Você precisa praticar aquilo que você está ouvindo. Praticar o perdão, praticar o amor, praticar a sua fé, praticar a oração, praticar o jejum. Você precisa praticar, porque ele diz: aquele que ouve e a pratica, eu vou compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
A Bíblia vai dizer que aquele homem que tinha a casa edificada sobre a rocha, a Bíblia diz que um belo dia desceu a chuva, correram os rios, mas a casa dele não caiu, porque ele estava firmado na rocha, que era o Senhor Jesus de Nazaré. E eu quero te dizer nessa manhã de hoje, que ainda que venha a tempestade, ainda que venha um tempo ruim, ainda que venha um tempo difícil, a tua casa ela não vai cair, porque você está edificado sobre a rocha, e essa rocha é Jesus. E ele está dizendo: enquanto você estiver edificado em mim, eu te dou sustento, a tua casa não cai, a tua casa não afunda. Ei, o Senhor está dizendo nessa manhã: permaneça firmado em mim, porque eu permanecerei em você. Mas para isso nós temos que ser aquele que ouve e pratica, porque aí sim nós estaremos edificados sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Só que há um outro problema aqui muito grande. A Bíblia diz que vai ter aquele também que ouve as palavras e não as pratica. E a palavra do Senhor vai dizer que quando desce a chuva e os rios nessa casa desse homem que não pratica, a Bíblia diz que Jesus compara ele como um homem que tem a casa edificada sobre areia. O que é edificado? Você já ouviu aquele termo assim, não dá um prego na areia? É porque, irmão, você botar o prego na areia, você não precisa nem do martelo, com a mão você põe, ele fica fofo. Qualquer pessoa arranca, qualquer pessoa leva. E Jesus ele estava dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu comparo ele ao homem que edificou a casa na areia. Ou seja, uma casa que não tem estrutura, uma casa que não tem alicerce. E a Bíblia diz que quando vem a chuva, quando vem os rios, essa casa ela cai, e grande é a sua queda. Olha o que Jesus ele vem nos ensinar. Quer permanecer de pé? Pratique as minhas palavras. Quer permanecer de pé? Ouça e pratique as minhas palavras. Quer permanecer firmado na rocha? Obedeça as minhas palavras. Irmão, não tem outro caminho a não ser a palavra de Jesus. Não existe outro caminho a não ser a palavra de Cristo. Você pode orar, jejuar, falar em línguas, mas se você não tiver a palavra guardada na tábua do teu coração, quando vier a chuva, quando vier o tempo difícil, a tua casa ela vai cair, e grande vai ser a queda. Mas eu profetizo que em nome de Jesus, a tua casa ela vai permanecer de pé. Você vai permanecer de pé na presença do Senhor. A tua casa ela não vai cair. Mas eu quero que você entenda algo aqui que é muito interessante. Eu não sei se você percebeu. Mesmo quem tem a casa na rocha e quem tem a casa na areia, os dois passam pela tempestade. Jesus ele estava dizendo: você não está livre de passar pela tempestade, tá? A tempestade vai chegar. Vai ter momento difícil. Vai ter momento que o vento vai soprar. Mas se você estiver firmado, edificado, a tua casa ela vai ficar. Você já reparou que você tem passado tantos momentos de luta, de dificuldade, e você permanece de pé na presença do Senhor? Você já reparou que o inimigo ele faz de tudo para tentar te parar, para tentar te destruir, para tentar te abater, e mesmo assim você permanece na presença do Senhor? É porque a sua casa ela está edificada sobre a rocha e ela não vai cair. A casa edificada sobre a rocha, eu não sei se você já viu a construção de uma casa, tenho certeza que sim. Ela começa pelas paredes? Não, ela começa pela laje. Pelo telhado? Pelo alicerce. Tem que ter alicerce. É isso que Jesus está falando para mim e para você. Não adianta a gente mostrar, porque a gente olha e fala: nossa, apóstolo, ficou bonita a parede, pintou de uma cor legal, ficou diferente a igreja. Mas o que está mantendo ela de pé não é a parede, é o alicerce que está aqui embaixo, que ninguém está vendo. E o que te mantém de pé não é quando você vem para a igreja, que todo mundo vê você vindo para a igreja, mas é quando você está lá na sua casa, de joelho dobrado, falando com Deus, construindo o seu alicerce com Ele. É isso que vai te manter de pé. Comece a construir o teu alicerce hoje. Comece a construir uma casa firmada na presença do Senhor. Chega de ficar naquele tempo: uma hora eu estou na igreja, uma hora eu estou no mundo, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou mal. Eu quero profetizar sobre a tua vida que a partir de hoje você vai estar firmado na presença do Senhor, e todos os dias você vai estar bem na presença de Deus. Ainda que venha a luta, ainda que venha a prova, ainda que venha a perseguição, você vai permanecer firmado em Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque como diz a palavra, veio chuva e vento nas duas casas. Trazendo isso para os dias de hoje, para os nossos dias, você já reparou que tem muitas pessoas que elas até vêm para a igreja, elas até começam a caminhar com Deus, elas ficam felizes, não, vamos caminhar, só que elas se esquecem de criar o alicerce. Aí quer, não, eu quero louvar, eu já quero chegar na igreja, eu quero louvar, eu quero pregar, eu quero fazer, mas ainda não tem alicerce. E aí quando não tem alicerce, eu aprendi uma coisa: quanto maior ficar, maior vai ser o tom.
E esse é o problema. Tem gente querendo crescer dentro da igreja. Quantas pessoas que eu tenho na rede social, pessoas que eu já vi louvar, pessoas que eu já vi pregar, que eram uma bênção na mão de Deus. E hoje estão no mundão. Hoje eu estava saindo de casa, e aí eu dei uma olhada no Instagram, dei uma olhada na rede social, comecei a olhar os stories, e eu vi uma moça que ela cantava na igreja, uma bênção, pulando no bloquinho do carnaval, quase sem roupa nenhuma. E eu falei, meu Deus, por que isso aconteceu? E aí o Senhor ele falou comigo através dessa palavra, porque não criou alicerce. Quis deixar bonito para todo mundo ver. Não, eu vou para a igreja. Não, olha minha roupa como é bonita. Olha, eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Mas não tinha posicionamento. Não tinha firmeza. Então antes da gente querer deixar bonito para os outros ver, vamos deixar alicerçado para Deus ver que a gente está pronto para viver o melhor de Deus na presença dele. Vamos deixar alicerçado para Deus olhar para a gente e falar, não, na vida dele eu posso derramar, na vida dela eu posso abençoar, porque eu sei que ele está firmado, ele está alicerçado, ele não vai sair, ele não vai se afastar. E te prepara, porque quanto mais você se firma com Deus, mais ele abençoa a tua vida. Quanto mais você se firmar com o Senhor, mais ele vai te abençoar. Porque eu aprendi uma coisa, Deus nunca vai nos dar nada que nos tire da presença de Deus. Ou Deus ele nunca vai nos abençoar sabendo que nós não estamos firmes 100%. Ele vai nos abençoar quando ele olhar e falar, não, eu posso abençoar ele porque ele não vai sair mais. Eu posso abençoar ela porque ela não vai se afastar mais. E eu vejo muitas pessoas, talvez até você que está me assistindo agora nesse momento, está falando assim, mas apóstolo, Deus não me abençoou, então eu acho que eu vou sair da igreja. E aqui nós já aprendemos o porquê que Deus não abençoa, porque o seu pensamento ainda está em sair. Quando o seu pensamento for assim, independente do que Deus fizer, eu vou permanecer, ele te abençoa. Porque ele sabe que se as coisas estiverem boas, você fica. Mas se as coisas estiverem ruins, você também vai permanecer. Porque nós temos que permanecer na igreja adorando a Deus, não é pelo que ele pode dar, mas é por aquilo que ele é na nossa vida. Não é por aquilo que ele pode fazer, eu vou ficar na igreja porque Deus ele pode me dar um carro, ele pode me dar uma casa, ele pode me dar um relacionamento abençoado. Ei, você não tem que ficar na igreja por causa disso. Você tem que ficar na igreja porque você quer ser salvo. Porque você quer viver uma vida com Deus. Porque você quer ir morar no céu com Ele. Ô apóstolo, mas Deus não faz nada disso, irmão. Enquanto você estiver buscando o reino dos céus, Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O problema é que a gente inverte. A gente busca primeiro as riquezas da terra, busca primeiro as bênçãos terrenas, e depois a gente esquece de buscar as bênçãos espirituais. O Senhor só está dizendo, você não está fazendo errado, só inverte. A partir de hoje, não estou dizendo que você não tem que trabalhar, correr atrás, muito pelo contrário, você tem que fazer a sua parte. Mas que a sua prioridade seja buscar as coisas do céu. Senhor, estou indo trabalhar, mas me ensina a ser um trabalhador melhor, uma pessoa melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Me ensina a ser, Pai, uma pessoa segundo o seu coração. Porque a Bíblia diz que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo muitas falhas, mesmo tendo pecado e muito. Davi ele ainda era um homem segundo o coração de Deus, porque a prioridade dele não era as riquezas da terra, mas era ter uma vida com Deus. E Davi ele foi o maior rei de Israel até os dias de hoje. A bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Mais de 3, 4 mil anos depois, a estrela de Davi ainda está lá. E eu quero te dizer que nessa manhã de hoje, você vai priorizar o reino do céu sobre a tua vida. Eu quero profetizar que a partir de hoje, nós vamos profetizar o reino do céu sobre a nossa vida. E tudo aquilo que nós não estávamos conseguindo alcançar, todas as bênçãos que estavam retidas no mundo espiritual, eu creio que o Senhor ele já enviou o arcanjo para guerrear a nosso favor. E tudo aquilo que estava travado de bênção na nossa vida, já está sendo destravado agora em nome de Jesus. Porque nós vamos priorizar a presença de Deus, vamos priorizar a face do Senhor, vamos priorizar uma vida com Deus dentro da sua igreja, dentro da sua palavra. E tudo aquilo que nos falta, o Senhor ele vai acrescentar na nossa vida. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus, pois ele está dizendo: hoje eu acrescento tudo aquilo que te falta. Amém? Você conseguiu entender a palavra? Então só para você guardar, Mateus capítulo 7 é a continuação dos ensinamentos de Jesus.
Primeiro ele falou sobre julgamentos, que nós não devemos julgar para não ser julgados, amém? Amém. Depois ele nos ensinou a perseverar na oração, porque a gente ora e para, porque não aconteceu. O Senhor está dizendo, continua, persevera, porque na hora certa a porta vai abrir. E aí ele vem nos ensinando, e aí ele fala que só tem dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Então, ou seja, é permanecer na oração e passar pela porta estreita. E aí ele vem dizendo, ó, agora você precisa começar a dar fruto. Nós precisamos frutificar na presença do Senhor. E aí ele vem dizendo, firma a tua casa na rocha. Irmão, eu quero que você coloque na sua cabeça a partir de hoje, não importa o que aconteça, você vai permanecer com Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô, irmão, eu vou falar algo aqui que talvez pareça até loucura e falando é fácil. Mas você sabia que até no dia que morre alguém, você tem que adorar Jesus? Eu não sei se você já foi num enterro cristão, mas a gente louva no enterro cristão, a gente canta louvor, a gente prega a palavra, porque a gente adora a Deus mesmo em meio às dores. Porque a palavra do Senhor nos ensina que se a gente se mostrar fraco no dia da angústia, a nossa força será pequena. Nós precisamos entender que quando nós temos uma vida com Deus, nós não simplesmente morremos, mas nós passamos para o plano espiritual, que é para onde todos nós estamos caminhando. Só que o que vai dizer para onde nós vamos são as nossas ações no dia de hoje. É o que nós temos plantado hoje, é o que nós temos semeado hoje. É isso que vai dizer se nós vamos entrar no reino dos céus ou se nós vamos para as profundezas. Então que a partir de hoje você venha começar a pensar qual é o tipo de fruto que você está dando. Onde é que a tua casa está firmada? Onde é que você está firmando os seus caminhos? Está firmando nas pessoas? Está firmando no trabalho? Está firmando nos amigos? Está firmando no relacionamento? Ou está firmando com Jesus? Eu já vi muitos amigos meus falando assim, não, se Deus me der uma mulher de Deus, eu vou para a igreja. Eu falei, tomara que você nunca ache essa mulher. Porque a mulher está na igreja, você está no mundo, você quer que Deus te dê ela? Você reparou que muitas das vezes a gente fala, não, mas quando Deus fizer, eu já vi muitos amigos, quando Deus fizer, irmão, Deus só vai fazer quando você vier. Porque Deus ele não te deve nada e Ele não tem que te dar nada. Muito pelo contrário, nós que devemos muito a Ele. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias e aí eu falei para ele, não, eu já orei, já mandei uma palavra. Ele falou, já começou pagando as contas, né? Eu falei, porque todo dia a gente acorda devendo para ele. Você já reparou? Você já reparou o tanto que você peca todo dia? O tanto que você falha todo dia? Porque às vezes um pensamento é um pecado. Uma palavra é um pecado. Não é só a atitude de roubar, matar, prostituir, não. Às vezes um pensamento é um pecado. E todo dia nós cometemos vários pecados ao decorrer do dia. E aí eu te pergunto, já pensou se Jesus ele fosse te cobrar por tudo aquilo que você está devendo para Ele? Meu Deus, hein? Tinha trabalhar o resto da vida e nem ia pagar. Mas Ele é tão maravilhoso que o preço já foi pago na cruz do Calvário. Quando Jesus entregou a vida dele, Ele morreu para que todos os seus pecados fossem perdoados, para que todas as suas falhas fossem perdoadas. Mas Ele diz, não é por isso que você vai levar uma vida de qualquer maneira. Você precisa começar a organizar a sua vida e firmar a sua casa na rocha, amém? Em nome de Jesus, vamos ofertar na casa do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte em nome de Jesus? Você que está nos visitando, não se sinta obrigado a nada. Você que está nos assistindo também, mas se você quiser ajudar a ofertar, aí na live tem o número do Pix em cima. Aqui na igreja nós temos o número do Pix ali do lado da porta do banheiro. Se você quiser, puder ofertar, temos maquininha de cartão também. Ajude a obra do Senhor. Essa semana nós vamos... Se quiser esperar encerrar aqui, aí a senhora vai lá. Tá? Essa semana nós temos que pagar o nosso aluguel, né? Vence agora, dia 10. E eu queria pedir a sua ajuda para que a gente possa honrar o nosso compromisso. Eu tenho uma bênção para contar também, tá? Vocês lembram da época da política, que muito político prometeu ajudar e tal, não é verdade? Sim ou não? E essas semanas atrás, um desses políticos nos procurou. Ele já está no carro.
E ele falou assim, nós vamos fazer o documento da sua igreja. A única coisa que você vai precisar pagar é a taxa do cartório, porque essa taxa não é com a gente, é no cartório, é algo da prefeitura, do governo, que tem que ser pago. É quase R$500 essa taxa. Mas se a gente fosse fazer o documento por fora, é uns R$3.000 aí brincando. Porque tem que pagar advogado, contador, um monte de coisa. E essa parte eles estão fazendo pra gente de graça. Então a gente só vai precisar pagar essa parte dos R$500 que paga no cartório, não tem nada a ver com eles. Então, esse mês nós temos um grande desafio. Então eu queria pedir a sua ajuda, a sua contribuição. Se você que está assistindo agora quiser nos ajudar, o número do Pix está aí em cima da live, ajude a obra do Senhor. E eu tenho certeza que, como eu falei aqui, Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? 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 Se coloque de pé em nome de Jesus. Vou fazer a oração final. E se você que está aqui no nosso meio quiser entregar a sua vida para Jesus, eu te convido a vir aqui à frente, a entregar a sua vida para o Senhor, a reconciliar. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Reconciliar com o Senhor. Aplauda o Senhor, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Maria da Paz? Maria da Paz, olha que bênção. A irmã Maria da Paz vai se reconciliar com o Senhor, amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui está a sua filha, que está se reconciliando na tua presença. Senhor, eu tenho certeza, Pai, que a tua filha ela vai viver algo novo. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer pela vida dela. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor já mudou a história dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo toda a bênção. Eu profetizo o milagre. Eu profetizo a mudança de vida. Eu profetizo que a partir de hoje ela vai viver algo novo na tua presença. Em nome de Jesus. Repete assim comigo. Senhor Jesus, eu estou retornando para os teus caminhos. Me ajuda a permanecer firmada na sua casa. E eu prometo que a partir de hoje eu vou dar o meu melhor para permanecer na sua presença. Me aceita, Jesus. E obrigado por tudo. E a igreja aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor. Conta com a gente. Se a senhora precisar, tem eu, sou apóstolo Jonathan, minha mãe é a pastora Kika. Pode conversar, tá bom? Se quiser conversar uma coisa mais íntima, mais de mulher, pode procurar ela, conversar com ela. A gente está aqui para ajudar. Tá bom? Deus abençoe, tá? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Você que está nos assistindo em casa também, que está assistindo essa live, que essa palavra tocou no teu coração e você quer aceitar Jesus, coloca aí nos comentários que nós vamos orar pela tua vida e eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Amém, igreja? Amém. Pega aí o teu melhor, a tua oferta em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa a oferta do teu povo, abençoa cada dízimo, cada voto, tudo que eles estão colocando diante da tua presença. Senhor, repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, que todo mal bata em retirada em nome de Jesus. Estenda a mão assim em forma de receber. Eu vou dar a bênção apostólica e aí você traz a tua oferta e não vai embora sem tomar um café abençoado com a gente, amém? Você que está nos assistindo em casa aí, ó, todo domingo, pelo menos um cafezinho preto tem aqui, hein? Vem tomar um café com a gente no domingo de manhã. Que a graça do... antes da bênção apostólica. Nossos cultos, segunda e quarta, às 8 da noite. Domingo, às 9 horas da manhã, em ponto. Começa 8 horas em ponto na semana e 9 horas em ponto no domingo. Amém? 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 E dia 21, nós vamos ter a comemoração do meu aniversário aqui na igreja. Vai ser um culto de ação de graças. Vai ser um sábado à noite. Eu aprendi uma coisa, quando eu estava no mundão, eu ia para festa, eu ia beber, eu ia cheirar, eu ia fumar, eu ia fazer um monte de coisa. Agora, todo ano eu faço um aniversário, nós vamos fazer um culto de agradecimento a Deus pela minha vida. Faça isso você também. Ela pode também queria fazer, sei lá, um culto na minha casa, um culto de ação de graça na minha casa, para comemorar meu aniversário. Me chama de vez em quando, irmão. Dá glória. Amém? Amém. Estende a mão em forma de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez, bem forte. E não vai embora sem tomar um café abençoado com a gente em nome de Jesus.